Irmãos, abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Nós estamos meditando nesses domingos pela manhã, aqui no livro de Apocalipse. Semana passada, nós vimos os 3 primeiros capítulos, e o nosso tema foi Carta às Igrejas. Hoje o nosso tema é o ambiente no céu. Esse ambiente aqui no livro das Revelações. Como eu falei a semana passada, o livro de Apocalipse foi escrito para as igrejas. Quando o Senhor mandou escrever às igrejas. E a semana passada vimos igreja por igreja, corremos para a gente conseguir fechar em um tempo oportuno. E hoje eu quero ver com os irmãos os 2 capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5, para a gente entender como era esse ambiente no céu, ou como é esse ambiente no céu. No capítulo 4, o Senhor fala com João, ele diz assim, começa: depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de quais coisas? Das coisas que foram relatadas até ali no capítulo 3, nas cartas às igrejas. Então aqui o João teve uma experiência de arrebatamento. Ele então foi levado ao céu. E ele então assistiu, ele viu tudo aquilo que ele nos relata aqui neste livro. Até então, ele teve a visão, ele estava em Pátimos, ele viu o Senhor glorificado, e o Senhor falou com ele: escreve às igrejas, essas cartas, mas agora o Senhor então diz para ele: vem aqui, suba até aqui, e eu lhe vou mostrar o que vai acontecer, não é? E quando ele sobe, ele diz assim: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Então, a primeira coisa que ele vê quando chega no céu é o trono. Então, o céu onde está o trono do Senhor. E ele diz assim: e alguém estava sentado no trono. Alguém está sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto. Aqui João vai buscar alguma coisa para ele encontrar um comparativo para que a gente tenha ideia. E a ilha de Pátimos, onde ele estava, era uma ilha onde as pessoas extraíam pedras preciosas. Então, o João estava num ambiente assim, e ele quis então trazer algumas coisas para a gente entender o colorido, os sons, as imagens, mas havia coisas que ele não tinha algo para comparar, dizia, parecia um leopardo, parecia isso, parecia aquilo. Eu imagino que o João deve ter visto aviões, jato aí, esses aviões de guerra, tanques, mísseis. E como é que o João ia descrever isso? Como é que ele ia falar sobre aquilo? Não tinha nada ali. Então ele naturalmente busca nos dar entendimento com exemplos que estavam ali mais palpáveis àquela gente. Então ele fala assim: esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris,
semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono tinha um arco-íris. Quer dizer, será que era o arco-íris que o Senhor colocou lá no céu, quando fez aliança com Noé e toda a humanidade, que não iria destruir a terra mais por água, pelo dilúvio? Ou se esse arco-íris era apenas fruto do reflexo da luz naquelas pedras, então dava esse aspecto e esse arco-íris, então era visto ali, porque esse arco-íris que ele vê, ele fala que ele era verde. Ele parecia com a esmeralda. Tinha um aspecto da esmeralda. Então a primeira coisa que João enxerga no céu é o trono do Senhor e alguém sentado no trono. Em segundo lugar, ele diz que ele vê 24 tronos. Ele diz, ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro. Então, além do trono do Senhor, havia 24 tronos, e sentados nele 24 anciãos. Bom, se você for no Velho Testamento, você encontra lá 12 tribos. Se você vai no Novo Testamento, você encontra lá 12 apóstolos. Se você somar 12 mais 12, dá quanto? 24. Parece que era a representação da igreja do Senhor, desde o Velho ao Novo Testamento, o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo só. E o povo de Deus está representado. Esses 24 anciãos podem ser a representação da presença dos filhos, dos servos do Senhor ao seu redor. E todos eles estavam vestidos de branco. Meus irmãos, no céu só entra de vestes brancas. O Senhor disse assim na sua palavra, para a gente seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, você aqui explica, mas é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Mas essas explicações não colam na hora de entrar no céu. Isso não tem justificativa. Sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, os anciãos ali estavam todos vestidos de vestes brancas. Branco, alvo mais que a neve, não é? Branco, pureza, é a santidade, não é? E todos eles traziam sobre suas cabeças o quê? Coroas. A coroa representa a premiação, mas a coroa também representa a realeza, porque nós somos constituídos por Deus um reino de sacerdotes. Somos filhos do rei, e se somos filhos do rei, nós somos o quê? Parte da realeza. Então, todos traziam suas coroas, que são as investiduras, o que o Senhor investiu na sua igreja. São também o quê? A autoridade que o Senhor deu ao seu povo e à sua igreja. Irmãos, nós não vivemos para fazer o que nós queremos, ou considerar que a igreja, como muita gente hoje até releva, a uma associação, simplesmente a um clube em que eu participo, mais um grupo onde eu vou, mas a igreja está entronizada ao redor do trono do Senhor, e ela tem sobre sua cabeça a coroa dada pelo Senhor. Isso representa a autoridade que Deus tem dado à sua igreja.
quando os anjos vierem buscar o povo do Senhor, os anjos que o Senhor vai mandar, eles virão buscar quem? A igreja. Muito bem. Então, ele tem a visão do trono, depois ele vê os 24 tronos e os 24 anciãos, e aí ele vai diante do trono. Esse diante do trono aqui não tem nada a ver com um grupo de música que chama Diante do Trono. Talvez dissolvido perto do trono. Mas assim, ele diz, do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Então, a pureza deste mar de vidro, que ele dizia semelhante a um cristal. E ele fala que vinha de lá vozes, como relâmpagos, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Ele, naturalmente, para o João, era vendo o resplendor daquilo e também os louvores, as coisas que, vamos dizer assim, a música, os sons que envolvem este ambiente. E ele fala que ali havia 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos ver isso lá no Cordeiro também, mais na frente. Mas sobre Jesus, disse Isaías que repousava o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento. E então, se você for contar, são de fato 7 espíritos. E como João está ali, chegou, ele viu o trono, agora viu 24 tronos, viu os anciãos, ele foi contando quanto ele viu, ele estava ali com todos os detalhes, naturalmente bem orientado, e o Senhor sabe para quem mostrar também. Essa semana, uma pessoa, uma irmã, aliás, minha irmã mais velha, mas é mais nova que eu, das mais velhas, ela me mandou uma mensagem de uma pessoa que acordou de madrugada e que Deus falou umas coisas com ela, e ela perguntou, gente, isso procede? Eu disse, não sei, como é que eu vou saber? Mas assim, as pessoas às vezes, diante dos acontecimentos, começam a enxergar chifre em cabeça de burro. Mas tem pessoas também que têm uma palavra que vem do Senhor. A gente precisa estar nessa hora assim bem em equilíbrio para a gente não dar as costas e também não abrir o coração quando não for esse o caso. Mas o João está ali anotando as coisas e ele, imagine só, quanta maravilha ele viu aqui na sua chegada, e ele, como se isso não bastasse, ele fala, agora estou vendo 4 seres viventes. Ele diz, no meio do trono, em volta do trono, havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Não é? E ele diz assim, o primeiro ser era semelhante a um leão. Quem teve uma visão como essa foi o profeta Ezequiel. Nós, quando passamos lá em Ezequiel, a gente vê essa visão, quando ele vê aqueles círculos de fogo, e ele vê esses 4 seres viventes. Quantos são os evangelhos? 4. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o leão de Judá. O segundo evangelho, qual é o evangelho? Marcos. Marcos apresenta Jesus como o servo. E o servo é o boi. Em terceiro lugar, é o evangelho de Lucas. E Lucas apresenta Jesus como filho do homem, o homem. E em quarto lugar, vem o evangelho de João, que fala do Filho de Deus,
aquele que domina os ares, a águia. Então, esses 4 seres viventes que ele aqui vê, ele diz: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Muito bem, e agora ele fala aqui qual é o serviço que esses seres viventes, eles prestam naquele lugar. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. A gente já leu de um ser vivente que tinha 6 asas. Quem eram eles? Os serafins, na visão de Isaías, no capítulo 6. Ele disse, eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Então, quando cobriu o rosto era o temor, a reverência. Quando cobriu os pés era a humildade. Quando voava era o serviço, era o trabalho. Então, ele vê aqui que esses seres viventes têm 6 asas. Seriam os serafins, não é? E ele fala assim, que estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. O que é que eles proclamavam? Vamos dizer todos juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, eles, irmãos, esses 4 seres, eles não tinham descanso. Quer dizer, o João está, embora ele esteja numa dimensão ou numa zona, numa região diferente da terra real, ele estava na celestial, mas o João estava cônscio do que estava acontecendo, e o João ainda estava não na eternidade, embora estivesse na eternidade, mas ele ainda tinha noção de tempo, de noite, de dia, isso ainda estava presente. Quer dizer, lá no céu não tem noite, não tem dia, ninguém cansa, é diferente. Mas ele diz, de dia, nem não descansa, nem dia nem noite, quer dizer, eles estão sempre servindo ao Senhor e falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e etc. Então, ele mostra, esses seres, eles estão em consonância com os 24 anciãos. Ele diz assim: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos faziam o quê? Se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e faziam o quê? E depositavam as suas coroas diante do trono. Tem um grupo americano que tem um nome tirado daqui, Casting the Crowns, que é lançando as suas coroas. Eles depositavam as suas coroas. Quer dizer, meus irmãos, diante daquele que está sentado naquele trono, não existe outra coroa, não existe ninguém maior. E esse é um sinal de que a igreja entrega ao Senhor tudo o que ela é, tudo o que ela tem, tudo o que ela possui, ela coloca aos pés do Senhor. Ao colocar suas coroas, a igreja estava se rendendo a Ele. E interessante, meus irmãos, que eles se prostravam com o rosto em terra. Qual foi a última vez que eu me prostrei com o rosto em terra diante dele? Qual foi a última vez que nós nos prostramos diante dele para adorá-lo? Agora, meus irmãos, a cena muda. O João,
esse é o ambiente do céu. Mas agora entra em cena algo agora muito importante, que nós precisamos e precisávamos saber. Entra agora o Cordeiro, e entra também o livro. O livro é o juízo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio o Apocalipse, e que quando fala desses livros, me dá um frio na espinha. Me dá um frio na espinha. Porque, meus irmãos, Apocalipse nós vamos ver na frente, fala do juízo do Senhor, e diz lá que os juízos do Senhor são todos justos e verdadeiros. Mas olha o que acontece aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, e o anjo perguntava: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Essa foi a pergunta daquele anjo. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando João viu que quem é que vai abrir aquele livro, ele estava ali vivendo aquele momento. Ele disse: eu comecei a chorar, eu me desesperei. Não há ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhuma região, em nenhum lugar, em nenhuma, vamos dizer assim, atmosfera. Ele falou assim, então um dos anciãos me disse, de quais anciãos? Dos 24. Mas esses anciãos é a igreja, a presença do povo de Deus. Então ele diz assim, então é como se eu dissesse hoje, então a igreja me disse, não chore, não chore. O que é que a igreja está falando às pessoas? O que é que a igreja está comunicando às pessoas? Nesse momento em que, assim, irmãos, o mundo está aí vivendo aterrorizado. A Raquel essa semana teve na sua médica e eles conversaram, a Raquel disse, mas são sinais do fim, o tempo está chegando no fim, o Senhor Jesus está voltando. Ela disse, como assim? Como é que você sabe disso? Raquel foi explicando para ela, disse, tomara que demore mais. Mas assim, até a Raquel disse, olha, eu vou levar uma Bíblia e dar-me uma Bíblia. Se você tem um médico, que você consulta esse médico 1, 2, 3 vezes, você não deu uma Bíblia para ele ainda, com o nome dele, faça isso. Então o ancião falou para João, não chore. O que é que nós estamos falando às pessoas? O que é que nós estamos falando? Talvez essa mensagem, não chore, não desespere. Ele diz assim, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ele venceu. Não há ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, mas há um que venceu. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi.
vir e ele pode abrir os selos, ele pode quebrar os selos, ele tem poder, ele tem autoridade e abrir este livro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, ai que coisa maravilhosa, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. E tinha 7 chifres, como também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quer dizer, o filho pegou o livro na mão direita de quem? Do Pai. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já falei isso aqui, eu tenho um ódio quando alguém pede oração e você vai lá e coloca as 2 mãozinhas assim, adora, conversa fiada. Quando alguém pedir oração, entra lá para gravar e começa, Senhor, e ore. E ore. Não tenha preguiça de orar. Eu quero que você ore por mim. Irmãos, quantas vezes uma pessoa, pastor, ora por mim, eu no shopping, numa loja, a pessoa sabe que eu sou pastor, eu estou passando por uma situação, ore por mim. Eu falei, peraí, encosta aqui, põe a mão sobre o ombro dele, Senhor e Pai, ora ali mesmo. Ore. Porque as nossas orações são coletadas em taças de ouro no céu, louvado seja o nome de Jesus. Encha sua taça, enche o seu cálice no céu, faça-o transbordar diante de Deus. Ore, ore pelos seus amigos, ore pelos seus parentes, ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelos seus pastores, ore pelos missionários, ore pelas autoridades, ore pelo mundo, ore. E meus irmãos, diz a palavra, que eles se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus os que, vamos lá, os que procedem amém. E eles reinarão na terra, sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de quantos? Então eram bilhões de vozes, amém? Bilhão, porque meus irmãos, vai ajuntar as vozes que subiram, e vai ajuntar as vozes que lá já estavam, não é verdade? Bilhões se é milhões de milhões, é bilhões de vozes, e proclamando com voz forte, dizendo o quê? Vamos dizer juntos? Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Glórias ao nome do Senhor. Esse é o ambiente que João encontrou quando ele foi levado ao céu. Que Deus nos abençoe.